Olá, pessoal. Vamos continuar então o nosso estudo de matemática e hoje o assunto é função afim ou função polinomial do primeiro grau. Foco nos estudos. Até mais, pessoal. Bom, vamos lá então. Vamos começar nossos estudos sobre a função afim, né? Também conhecida como função polinomial do primeiro grau, justamente porque a estrutura da lei de formação da função afim é um polinômio de grau 1, né? Eu tenho, então, o que que eu tenho de construção da função afim? Função afim, ela, a cada valor de x real, ela associa uma imagem que é dada por a vezes o valor de x mais b, tá? Esse a e esse b são números reais, dados, e esse a, para que faça sentido falar de uma função de primeiro grau, né? Esse a, o coeficiente do x elevado a 1, ele não pode ser nulo, tá? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, por exemplo, y igual a 3x mais 2. Né? E a cada x, ela associa o valor y como sendo 3 vezes o x mais 2. Então, o a, que é o coeficiente de x, é o 3, e o 2, que é o coeficiente de o termo independente, é o b. Tá? Mesma coisa aqui, menos 2x mais 1. Então, o a é o menos 2 e o b mais 1. Y igual a x menos 3, então é 1x menos 3. O A vale 1 e o B vale menos 3. E nesse quarto caso, y igual a 4x, o nosso A, o coeficiente de x é o 4. E como não tem o termo independente, é como se eu tivesse mais zero aqui, então o nosso B é igual a zero. Esse último caso aqui, o caso 4, é um exemplo de função linear, tá? Então, a função linear, ela é justamente uma função afim, é uma função de primeiro grau, com o b, o termo independente sendo zero. É um caso especial, a gente vai identificar alguns gráficos com relação a isso, tá? Então, essa daqui a gente chama de função linear, tá? Bom, esse elemento a, que esse coeficiente a, ele vai receber um nome especial, tá? Que a gente vai chamá-lo de coeficiente angular. Angular. E o b vai receber o nome de coeficiente linear, tá? Então, a gente pode refazer esse nosso estudo aqui, né, com tudo que a gente chamou de A, entendendo como um coeficiente angular, e tudo que a gente chamou de B, entendendo como um coeficiente linear. Então, por exemplo, aqui no exemplo 2, o coeficiente angular é 2, coeficiente linear é 1. Ok? Esses são os nomes aí dos nossos coeficientes, né? A e B. Bom, seguindo então, a gente já entendeu, né? A gente já aprendeu da ideia de função, que uma função ela é uma relação, né? Que associa a cada valor de x, ela associa uma imagem, né? Associa um valor para y. Então, para a gente construir, por exemplo, o gráfico da nossa função polinomial do primeiro grau, na verdade, para a gente construir um gráfico de função, o que que a gente faz? A gente atribui alguns valores a x, calcula suas imagens e daí a gente projeta ali o nosso gráfico no nosso sistema cartesiano, tá? Então, por exemplo, esse 2x mais 1, né, o primeiro exemplo de gráfico que a gente vai fazer aqui de função do primeiro grau, nós vamos montar primeiro, então, fazer o cálculo aí de 2 ou 3 valores para vocês terem uma ideia de como funciona, tá? Como assim? Eu vou atribuir o valor de x e vou calcular, então, o y fazendo esse valor de x vezes 2 e somando 1. Então, vamos pegar alguns números, alguns valores básicos, mas o que vocês têm que entender é o seguinte, aqui no valor de x, podem entrar quaisquer valores que constam no domínio da função. Então, nesse caso aqui, como a gente tem uma função de domínio real, qualquer número real pode ser substituído aqui no valor do x. Pode ser colocado π, pode ser colocado raiz de 453.326, qualquer número, tá? Claro que por questão de comodidade, rapidez e entendimento, a gente faz aí com alguns números mais, né, básicos, né? Então, eu vou fazer aqui com o menos 1, o 0 e o 1, para a gente ter uma ideia. Então, quando x vale menos 1, o nosso y vale 2 vezes esse menos 1 mais 1, ok?
Então, 2 vezes o menos 1 vai dar menos 2, mais 1, então a gente vai ter menos 1. O que significa isso? Significa que quando o nosso x, lembra do nosso ponto ordenado, né, nosso par ordenado, né, o valor xy, quando o nosso x valeu menos 1, o nosso y também resultou em menos 1, ok? Quando o nosso x é zero, então vai ficar 2 vezes o zero mais 1, tá vendo? Eu sempre recorro à minha lei de formação inicial da função. 2 vezes zero é zero, com 1, então vai ser 1. Então, eu consegui o outro ponto do nosso plano, que vai ser o ponto quando o x vale zero, o y vale 1. E, novamente, aqui é 2 vezes o valor do x, mais 1. Só que agora o meu x vale 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, eu resulto aqui em 3. Ou seja, quando o meu x vale 1, o meu y vale 3. Tá? A fim de copiar aqui o plano cartesiano, eu vou abrir aqui o nosso GeoGebra, tá? Eu optei por fazer isso passo a passo para vocês verem, tá? O geogebra.org. E aí, eu vou entrar aqui no GeoGebra Clássico, tá vendo meu mãozinho aqui, né? GeoGebra Clássico, porque ele vai abrir aqui para mim a nossa aqui, tá? Ele já abre aqui o nosso plano cartesiano, já fica um pouco mais fácil da gente fazer aí a plotagem desses pontos, tá? Fazendo isso manualmente, só usando aqui o nosso plano cartesiano como base, né? Colando o nosso plano cartesiano aqui, a gente já conseguiria traçar a nossa função fazendo o seguinte raciocínio. Deixa eu aumentar uma. Fazendo o seguinte raciocínio aqui, ó. Colar o nosso plano cartesiano, como se eu estivesse colando aqui uma folha quadriculada, né? E aí eu vou marcar quais pontos, então, aqui? Eu vou marcar aqueles pontos que a gente conseguiu aqui nos cálculos, né? Então, quando o x vale menos 1, o y dá menos 1. Então, o que eu consigo aqui? Eu consigo que, quando o meu x é menos 1, lembra que aqui é o eixo x e aqui o eixo y. Então, x menos 1, y também menos 1. Eu consigo esse ponto aqui. Esse pontinho aqui é a representação geométrica desse par ordenado. Quando o x é zero, o y deu 1. Então, o ponto 0, 1 vai ser qual? O x valendo 0, o x0 está aqui. E o y valendo 1, vai estar aqui, ó. Tá? Então, o primeiro pontinho, segundo pontinho. O terceiro ponto que a gente calculou é quando o x vale 1, nosso y vale 3. Então, x valendo 1, y valendo 3 lá em cima. Ok? Então, esses 3 pontos, né, o que eu tenho que imaginar agora? Eu tenho que imaginar que entre o zero, o x valendo 0 e o x valendo 1, eu tenho infinitos valores de x aqui que eu poderia ter atribuído na minha tabela e feito o cálculo de 2 vezes ele mais 1. Né? Não fiz, mas o que acontece? Acontece que se eu fizesse, eu ia preencher aqui de imagens até ao ponto da gente construir aqui uma reta. Tá? O que significa essa reta? Essa reta aqui, ela vai representar o gráfico da nossa função 2x mais 1. Ou seja, qualquer valor de x que eu considerar aqui no eixo x, o resultado de 2 vezes ele mais 1 vai cair exatamente em cima desse gráfico. Tá? Aqui no GeoGebra, a gente pode fazer 2 formas de conferência. Eu posso, por exemplo, plotar aqui no GeoGebra esses 3 pontos. Lembra que o nosso ponto, então, era menos 1, menos 1. Se eu venho aqui e digito menos 1, menos 1, menos 1, vírgula, menos 1, ele automaticamente vai me plotar aqui o pontinho. O outro ponto que eu consegui no meu cálculo foi o ponto 0, 0,2, foi isso? 0,1, né? 0,1, é 2x mais 1. Então, foi o ponto 0,1. Vou corrigir aqui o ponto 0,1, olha lá. E aí, foi, quando o x valeu 1, deu 3 de y. Então, é o ponto 1, 3. Tá vendo? Eu consegui os mesmos pontinhos. E mais ainda, né, para conferir, se eu chegar aqui no GeoGebra e digitar y igual a 2x mais 1, opa, 2x mais 1. 2x mais 1, olha lá.
eu consigo exatamente o gráfico que eu tentei rascunhar aqui, né? Não tão bonitinho, né? E se eu posso limpar e posso colar aqui, então, o nosso gráfico da função 2x mais 1, ok? Então, assim, eu recomendo fortemente que vocês usem o GeoGebra Clássico para conferirem os gráficos de vocês, para auxiliar, né? Mas, assim, sempre fazendo, olha lá, consegui, tracei os pontos aqui, e aí? A gente traçou o nosso gráfico, ok? Bom, façamos mais um gráfico. Agora, o menos x mais 3, tá? Novamente, né? Sugiro que vocês deem um pause aí agora e tentem fazer o gráfico, construir sozinhos o gráfico e voltar aqui, né, para conferir. Porém, x no nosso y é menos o x mais 3. O que significa isso? Significa que para cada valor de x, o nosso y vai ser esse x com o sinal invertido, com o sinal trocado, né? Menos e mais 3. Então, eu vou insistir no menos 1, 0 e 1, simplesmente por comodidade. Então, o nosso y é menos o valor de x mais 3. Só que o meu x já vale menos 1. Então, eu vou colocar menos 1 aqui. E vou pensar, menos 1 dá 1, mais 3, então vai dar 4. Ou seja, já consegui meu primeiro ponto do gráfico, que é o ponto menos 1 para x e y valendo 4. Próximo valor de x é 0, então vai ficar menos o valor de x mais 3. Tá vendo? Esse raciocínio se repete, é menos o valor de x mais 3. Professora, por que você coloca o parênteses? Bom, para deixar claro que esse menos aqui, tá aqui, o que está dentro do parênteses é o valor do x, tá? Então, quando o x vale 0, menos 0 mais 3, 0 mais 3 dá 3, ou seja, eu tenho ponto 0, 3. E aqui fica menos 1 mais 3. Então, menos 1 mais 3 significa aqui que eu tenho, quando x vale 1, né? O meu y vai valer 2. Então, eu tenho 1, 2. Então, eu tenho esses 3 pontos aqui para marcar lá no nosso plano cartesiano, ok? Então, vamos lá. Eu vou limpar isso aqui tudo, tá? GeoGebra é só eu desabilitar aqui, que eu já consigo. Ou então, eu venho aqui e apago os nossos pontinhos, tá? Pronto, apaguei. Primeiro ponto, então, para ser traçado é o menos 1, 4. Menos 1, 4 significa que o menos 1 do x vai subir lá no 4, tá? Vai dar esse ponto aqui. Eu posso digitar lá, ou então simplesmente marcar o ponto aqui, ó. O menos 1, 4. Vou fazer assim agora. Olha lá, ele já aparece lá. Tá vendo que aqui no GeoGebra a gente percebe as diversas representações, né? A representação geométrica e a representação algébrica aqui. Né? O nome do ponto, né? A escrita do ponto e ele aqui no ponto. O outro pontinho é o 0,3. 0,3, quando o x for 0, sobe até o 3. Tá lá o ponto, olha lá, 0,3. Tá vendo? É um ponto do eixo y, ele tá ali no eixo y. Próximo ponto, 1, 2. Então, quando o x vale 1, vai subir aqui no... Está vendo? Então, quando eu mandar traçar o gráfico automaticamente, ele vai ser uma reta que vai passar aqui por esses 3 pontos. Né? Lembrando que a minha função é a menos x mais 3. Se eu venho aqui e digito y igual a menos x mais 3, olha lá, exatamente o que a gente tinha imaginado aqui de resultado. Né? Eu vou colar ali novamente para vocês terem isso aqui como registro, tá? Bom, então o que a gente já fez, né? A gente já entendeu como calcular um gráfico, né? Desenhar e construir o gráfico da função, né? Da função afim, no caso. E aí eu tenho uma observação para vocês. Olha só o que aconteceu. Quando a gente teve o nosso, essa daqui é a nossa função y igual a menos x mais 3. Vamos pensar que o nosso coeficiente angular A é menos 1, ok? O nosso coeficiente linear B é 3. Olha só o que acontece aqui. Deixa eu dar um spoiler para vocês. Menos 1, tá? Nosso coeficiente aqui linear é 3. Olha só onde ele cruza o eixo Y aqui. Ó. É justamente
onde ele vai cruzar o eixo y é justamente aquele valorzinho que a função vai assumir quando o nosso x for zero, né? É aqui que ele vai subir ou descer. Ou seja, quando o nosso x assumir valor zero, isso aqui que sobra, que é o coeficiente linear, vai ser justamente o resultado aqui, tá? De cruzamento, de uma interseção do nosso eixo y, tá? Esse nosso coeficiente x, esse nosso coeficiente de x, que é o a, ele vai falar para a gente sobre o crescimento da função. Olha só, pensando que a gente lê um gráfico, assim como a gente lê um texto, né, aqui da esquerda para a direita, nesse caso aqui, que o nosso a vale menos 1, olha só o que está acontecendo com o nosso gráfico. Está tendo um decrescimento. Quanto mais eu aumento aqui os valores de x, menor vai me dar os valores de y, né? Está decrescendo, tá? Então, isso aqui é uma função decrescente. Ao contrário da outra situação, onde o nosso gráfico aqui era da função y igual a 2x mais 1. O nosso coeficiente angular era 2 e o nosso coeficiente linear era 1. Olha só, coeficiente angular positivo. Se eu leio o nosso gráfico assim, daqui para lá, o nosso gráfico está subindo. Ou seja, o que significa isso? Para quanto maior o valor de x, maior será o valor de y, vai estar mais alto, tá? Então, a gente tem um exemplo de função crescente quando o nosso coeficiente angular for positivo, decrescente quando for negativo. De novo, o b valendo 1, nosso coeficiente linear valendo 1, olha só onde cruza o nosso eixo y, tá? Então, só de olhar para a função, identificamos o coeficiente linear, o bzinho, a gente já sabe onde essa função vai cruzar o eixo y, bom? Bom, vamos pensar então agora na outra situação, né? Onde que ele vai cruzar, então, o eixo x? Eu já vi que ela cruza o eixo y aqui no valor de b. Onde que ela vai cruzar o eixo x? Não é no valor do a, tá? Vai cruzar no que a gente chama de zero da função, ou raiz, tá? Então, o que que é aqui? O que que esse ponto de interseção com o eixo x tem de importante? É aquele valor de x onde a altura que esse ponto vai estar é zero. Ou seja, é o valor de x que eu preciso atribuir nessa função para que o meu y, a imagem dele, seja zero, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ficaria fácil, era só eu fazer menos x mais 3. Qual que é o valor de x para isso aqui dar zero? Então, menos x tem que dar menos 3, ou seja, x tem que dar 3. Ó, isso aqui é a raiz, é o nosso zero da função. Olha aqui o que aconteceu. Cruza justamente no zero, no 3. Tá? Vamos fazer o exemplo aqui. Então, o zero da função afim é todo número de x, todo número x, cuja imagem é o zero. Ou seja, todo valorzinho que eu preciso colocar no x aqui para ser levado no zero. É onde se cruza, esse aqui, na verdade, é o valor de x, né? O valor de x, para que a gente consiga o cruzamento, a interseção do gráfico com o eixo x, tá? É o valor de x, onde o gráfico cruza o eixo das abscissas, né? Que são o eixo x, né? O eixo das abscissas, ok? A gente já fez ali aquele exemplo. Acho que ilustrou bonitinho para vocês, ok? E aí, gostaram do conteúdo? Bom, então não se esqueçam, tá? Deixa aí o likezinho de vocês, se inscrevam no canal e acompanhem os nossos trabalhos. Até mais, pessoal!